Boa noite, paz do Senhor para todos. Nós vamos começar agora mais uma live. Hoje era para eu estar aqui com o Zé, mas ele teve imprevisto e não conseguiu vir. Então vamos continuar aqui, só eu mesmo e a Jaque, que está me ajudando aqui. Antes da gente começar, vamos orar para a gente iniciar essa ministração? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer aqui por esse dia. Senhor, obrigada pelo privilégio de estar aqui, compartilhando um pouco da sua palavra. Que em nome de Jesus, tudo que eu disser aqui não venha de mim, mas que venha do Senhor. E que cada pessoa que está aqui, que está nos acompanhando, Senhor, possa ser edificado com a sua palavra e que tenha transformações em suas casas, em suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então hoje vou falar um pouco com vocês sobre exemplos práticos aí na educação de filhos, tá bom? Então eu vou falando alguns tópicos aqui e nós vamos vendo aí exemplos na Bíblia, né? Então, para começar, eu queria deixar aqui o seguinte, né? A gente tem que entender que a nossa casa, né? Ela é uma igreja e também uma escola. Então, é o primeiro lugar que a criança tem que ter contato com o ensino da Bíblia, com o ensino da palavra, com oração, com tudo que se relaciona com Deus. E também é o primeiro lugar onde a criança precisa ser ensinada, instruída a respeito das questões da Bíblia, da palavra, mas também a respeito de educação, de valores e tudo mais. Então, lá em Provérbios 22:6, é um versículo que a maioria das pessoas conhece, diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, a Bíblia deixa bem claro que você tem que educar a criança, ensinar a criança. Então, é responsabilidade dos pais ensinar o caminho que a criança deve andar. E esse caminho não é o caminho até a igreja ou o caminho até a EBI, mas sim o caminho que leva até Deus. Então, ele tem que entender que Deus é nosso Pai e que Deus está conosco, que Ele é o que manda, que é o dono de tudo, que é o nosso Criador e que tudo é dele e depende dele e que nós somos dependentes dele. Então, é função dos pais ensinar isso para os filhos. E é função dos pais ensinar também sobre questões que a gente precisa aprender, que a Bíblia diz, os mandamentos e tudo aquilo que a Bíblia nos diz, né? E aí, lá em Deuteronômio 6, que também é um versículo que nós já falamos aqui várias vezes, em Deuteronômio 6 diz o seguinte, né? A minha versão é um pouco diferente, mas enfim. São esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus, e conforme diz o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. E aí ele fala, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando, não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa para não esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então a Bíblia está deixando bem claro, tanto lá em Provérbios quanto em Deuteronômio, que a gente precisa ensinar as crianças sobre a palavra. Eles precisam ser ensinados, tá? E a criança pode ser ensinada desde cedo, não precisa você falar assim, não, quando ela estiver lá 10 anos eu começo a ensinar. Não, a gente pode começar a ensinar desde sempre, né? É óbvio que a gente vai mudando a linguagem de acordo com o tamanho da criança, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? E lá em Efésios
capítulo 6. Versículo 4 diz o seguinte: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, mais uma vez, ele está dizendo aqui que os pais devem criar as crianças com disciplina e ensinamentos cristãos. Mais uma vez, fala aqui sobre o ensino. Por isso que eu digo que a casa é a primeira igreja e a primeira escola da criança. Lá ela vai aprender as coisas e, inclusive, o ideal é que dentro de casa ela já se familiarize com as coisas que ela vai ver na igreja também. Então, que tenha oração, que tenha louvor, que tenha um culto doméstico, porque tudo isso já vai fazendo parte da vida da criança e quando ela começar a vir à igreja ou, por exemplo, começar a ficar na IBI separada dos pais, para ela não vai ser nada de estranho, nenhuma novidade. Ela já vai estar habituada, porque ela está acostumada a ver tudo isso em casa. Então, entendam, a igreja deve ser um complemento. O principal, a criança tem que ir aprendendo em casa, desde cedo. Outro exemplo prático aí para criação de filhos é o seguinte: entenda e deixe claro que o seu filho ele é um pecador e que ele precisa ser salvo. Ah, mas ele é só uma criancinha, pequenininha. Sim, mas a Bíblia diz que todos somos pecadores. A gente veio da natureza pecadora de Adão e a gente necessita da salvação, independente da idade. E isso precisa ficar claro, porque tem pais que acham que o filho não é pecador até certa... ele ainda não faz nada de errado. Não. A Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança. A criança já sabe, quem tem criança bebezinho em casa sabe, que se ele chora, você vai lá e socorre, pega no colo e atende o que ele quer. Então, desde pequenininho ele já entende, tudo que eu quero é só eu chorar que eu consigo. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela não usa mais só o choro, ela usa outras maneiras de conseguir aquilo que ela quer. Isso a Bíblia chama de estultícia, que é a criança que ela é esperta, ela já entendeu como que ela conquista aquilo que ela quer. Seja bom, seja ruim, mas ela já sabe. Então, desde criança nós precisamos de salvação, não só quando adultos, tá bom? Então, olha, lá em Salmos, capítulo 51, versículo 5. Salmo 51. Salmo 51, capítulo 51, versículo 5, diz assim: De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. Então a Bíblia deixa claro que nós somos maus, nós precisamos de salvação, nós precisamos de Jesus. E não só com determinada idade, a gente precisa a partir do momento que nasceu, porque todo mundo nasce com a natureza pecadora de Adão, né? E, além de Salmos, em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Diz o seguinte: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então a Bíblia deixa claro que todos somos pecadores, que todos estamos afastados de Deus. E a gente precisa ser salvo, precisa de salvação. Então, é óbvio que enquanto a criança é muito pequenininha, você vai falando para ela a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício, a respeito da salvação, de uma maneira muito simples. Né? Fala que Deus é amor, fala que Jesus é nosso irmão, mas conforme ela vai tendo um pouco de entendimento, você já pode introduzir que ela precisa de salvação. E é bem comum a criança ouvir sobre o plano da salvação e aceitar Jesus. E se ela ouvir de novo daqui 2 meses, ela vai querer aceitar Jesus novamente, porque é normal da criança. Mas vai chegar um momento em que ela já vai ter convicção. E nesse momento, ela vai sim ter convicção de que ela é salva.
É muito comum quando a gente faz aqui qualquer coisa na EBI, e se a gente fala sobre o plano da salvação, as crianças levantam a mão, falam que quer aceitar Jesus, e aí se a gente falar de novo no domingo que vem, muitas vezes as mesmas crianças levantam a mão. É normal, porque a criança quer ir lá participar, porque ela ouviu, porque para ela prestou atenção num detalhe que da outra vez ela não prestou atenção, mas é importante que a criança entenda que ela precisa de salvação, que ela precisa de Jesus. E no momento certo, quando ela tiver convicção e maturidade, ela vai entender que ela já é salva, que ela não precisa ir todas as vezes lá aceitar Jesus. Mas é importante que a gente comece isso logo, cedo, não precisa esperar. E muitas vezes os pais esperam que a criança ouça sobre isso só na igreja. E não pode, a gente tem que falar disso em casa, tem que falar com a criança desde sempre. Não precisa falar assim, você quer aceitar Jesus? Então espera no domingo, aí lá na igreja você fala lá. Não, você pode falar com a sua criança em casa, né? É função dos pais pastorearem os filhos. E nada mais é um pastoreio, né? Todos os dias ali ensinando sobre a palavra, ensinando sobre o plano da salvação e trazendo a criança aos valores eternos. Então, é necessário que a criança vá ouvindo sobre isso desde pequeno, até o momento que ela já vai ter um pouco mais de maturidade para entender que realmente agora ela já é salva, porque ela confessou Jesus. Se ela achar necessário, ela vai fazer essa oração novamente. Mas ela vai entendendo até ter maturidade para isso. Não espere que a criança cresça para falar sobre isso, porque depois que ela cresce, ela já vai ter recebido muitas informações. E essas informações podem deixar a criança cada vez mais confusa. A mente da criança, ela absorve tudo, porque é uma mente que está limpa, né? Então ela vai ouvindo informação daqui. E o importante é a verdade absoluta da vida dela é que nós precisamos de Jesus, que Deus é nosso Pai, que Deus é amor, que nós temos que servi-lo. Essa é a verdade absoluta da vida dela. As demais são coadjuvantes. O principal é isso, porque a Bíblia fala lá, né? Se você ensinar, ela nunca mais vai se desviar desse caminho. Ela pode ir lá dar seus tropeços no meio da vida, mas ela sempre vai ter convicção daquilo que ela aprendeu. Então a gente, sabe quando a criança vai para a escola? Aí a professora ensina alguma coisa. A criança chega em casa e a mãe fala diferente da professora e a criança fala, não, a minha professora falou que não era assim. Então para ela aquilo virou uma verdade absoluta. Ela não acredita mais em ninguém que fale sobre aquele assunto. O que a professora disse é a verdade. A gente tem que fazer de forma que a criança entenda que tudo que ela ouviu a respeito da Bíblia, dos pais ou na igreja, é a verdade absoluta. Alguém pode vir falar totalmente diferente para ela, mas aquilo vai estar enraizado de forma de que ela pode até ouvir, respeitar, não discutir, mas dentro do coração dela aquilo está convicto. Não tem ninguém que faça ela mudar de ideia a respeito daquilo. Amém? Um outro ponto é o seguinte. Temos que entender que a palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Então, para qualquer problema, para qualquer dúvida, para qualquer questão, a Bíblia tem resposta. E a gente tem que ensinar isso para as crianças. Que qualquer coisa que ela precise, a resposta está na Bíblia. Para qualquer coisa. Se ela está com medo, ela tem que entender lá que a Bíblia diz, seja forte e corajoso, eu estou com você. Ela sabe que Deus está com ela o tempo todo. Se ela está doente, Jesus já levou sobre si nossas dores e enfermidades. Se ela está com um problema, tem alguém na escola que está pegando no pé dela, praticando bullying, sofrendo perseguição, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos e não ir lá bater nele de volta. Então, tudo que a gente for ensinar a criança tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é o nosso manual de instruções. E aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 10... 2 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 4. Diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas
e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Então a gente tem que entender o seguinte, que a gente sempre vai ser bombardeado com doutrinas e filosofias diferentes da Bíblia, mas a gente precisa sempre obedecer o que a Bíblia diz. Pode ser que todo mundo esteja fazendo assim, mas se a Bíblia diz para eu fazer diferente, eu vou fazer diferente. Isso tem que ficar claro para a criança desde cedo. Todo mundo vai por esse caminho, mas a Bíblia manda eu ir por esse, então é por esse aqui que eu vou. Porque a Bíblia é meu manual de instruções e é ela que me governa. É o que a Bíblia diz que vai fazer com que eu ande nesse caminho ou naquele, tá? E cuidado para você não fazer aquilo que aparentemente é certo, mas não é o que a Bíblia manda, tá? Porque muitas vezes a gente vai por um caminho assim que, mas não é errado eu fazer isso aqui. Pode até não ser errado, mas não é o que a Bíblia diz. Então a gente tem que tomar cuidado para não relativizar muitas coisas, sabe? Então, por exemplo, eu tô com muita pressa e o farol tá fechado, mas não tem ninguém, eu posso correr aqui. Não é certo. E aí a gente não tá obedecendo, porque a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às leis também. Então, qualquer outra coisa, qualquer caminho que aparentemente não é errado, mas não é o que a Bíblia diz, a gente tem que fazer de acordo com a palavra. Então, se você for ensinar o seu filho falando assim, olha, eu vi tal livro que ensina a fazer tal coisa, ensina que você, quando você brigar com alguém, que você tem que ir lá e, tentar negociar para a criança não bater em você de volta. E aí depois você deixa de falar com essa criança, nunca mais olha na cara dela. Pode não parecer errado, você só está falando para a criança se afastar. Mas o que a Bíblia diz? Ela não diz que a gente tem que virar a cara para ela, diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então a gente precisa ensinar a criança de acordo com o que a palavra diz. Então eu vou deixar meu filho ir lá e a criança praticar bullying. Não, você vai ensinar como ele deve se defender, mas mesmo que na escola ele se afaste dessa criança, em casa ele deve orar por essa criança. Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E assim, eu sei que não é fácil, porque quando a gente gosta de uma pessoa, nem é filho, mas um amigo, um parente, e alguém distrata essa pessoa, a gente toma as dores e fica magoado por essa pessoa. Imagina um filho. E a gente falar para essa criança que ela não deve revidar e tal, é difícil, eu sei que é, mas é o que a Bíblia diz. Então, para qualquer situação, a criança precisa entender que a Bíblia é o nosso manual de instruções. Tudo aquilo que a gente precisa fazer, todas as dificuldades, todas as dúvidas, as questões, tudo tem que ser pautado pelo que a Bíblia diz. Tudo que a gente for fazer tem que ser pautado pelo que a Bíblia diz. E para a criança isso tem que ser natural. Então, o que é básico em casa para ela vai ser básico para a vida. Então, se na sua casa todos vocês comandam a vida e orientam a vida de acordo com o que a palavra diz, para a criança vai ser mais fácil de seguir aquilo que a palavra diz. Se você só fala para ela fazer assim, mas no momento que você está passando por dificuldade, você tenta resolver as coisas de maneira diferente do que a Bíblia diz, então para ela vai ficar difícil, porque a criança vai ficar confusa. É para eu fazer do jeito que a Bíblia diz ou é para fazer do jeito que a minha mãe fez, que é diferente do que a Bíblia diz? Então a gente tem que tomar cuidado aí para ser coerente. E além de ser coerente, tem que ser constante. Então, todas as vezes que a gente tiver esse tipo de problema, a gente vai agir assim. Porque a Bíblia diz para fazer assim. Porque se você, numa primeira vez, você vai lá e age desse jeito. Numa segunda vez, você vai lá e age de outro jeito. Aí a criança fala, mas de qual dos dois jeitos é o certo? Qual dos dois jeitos eu devo seguir como exemplo? Né? Então, para tudo, para a criança, ela precisa ter constância. Então, tudo aquilo que você disser para ela que tem que ser feito todas as vezes do mesmo jeito, para ter constância. Um exemplo bobo.
se você falar para a criança que o horário de dormir é às 9, todo dia tem que dormir às 9. Não dá para você falar assim, olha, só hoje vou abrir uma exceção, que vai passar um filme legal na TV, vou deixar você assistir. Se você deixar hoje, aí na semana que vem você deixa um outro dia, e na outra semana você deixa um outro dia, ela vai perdendo essa constância. Então ela vai saber que sempre existem exceções aí para regra. E a criança precisa entender que regra é regra, não pode ter exceção. Ah, mas acho maldade. Não, não é maldade. Vai ser bom para o futuro dela, para ela entender que toda regra tem que ser obedecida. Não dá pra gente dar aquele jeitinho brasileiro, sabe? A gente sempre acha que, eu consigo dar uma mexidinha aqui, eu consigo resolver do meu jeito aqui. Não. Se é uma regra, tem que ser cumprido desse jeito. Se a Bíblia diz que eu tenho que fazer dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. Eu não vou fazer do jeito que eu penso que é melhor. Porque eu acho que não é bem assim. Acho que dá pra... Não. Se a Bíblia diz que é assim, acabou. Não tem discussão, não tem por que ficar fazendo do jeito que você acha que convém, do jeito que é mais fácil, ou do jeito que você prefere fazer nessa situação, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí para não relativizar. A Bíblia é nosso manual de instruções para tudo, tá? Para todas as situações. Aí entrando aqui, na questão do seguinte, mais um exemplo. Comece a educar cedo, que foi o que eu falei, que eu comecei a falar lá no início. A gente tem que entender que a criança pode ser ensinada desde pequenininha. Você vai mudando a linguagem conforme ela cresce, mas o ensinamento sempre tem que existir. Por isso que aqui na igreja a gente vai ministrando as crianças desde pequeno. Porque senão eu ia falar assim, vamos começar a ministrar só depois dos 7 anos, porque já sabe ler e escrever. Não, ela tem que ser ministrada desde muito cedo, tá? Lá em Provérbios, capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim, quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Então ele diz aqui, quando eu era menino, quando ele era muito pequeno, tá? Então a gente precisa entender que a criança precisa ser ensinada desde cedo, desde pequenininho. Ele tem capacidade de absorver. Ele não vai absorver tudo que você disser, mas boa parte ele vai. A gente tem que parar de subestimar as crianças, de achar que, não, mas ele não entende. Ele entende. Entende bastante, inclusive. Conversa com uma pessoa sobre um assunto e deixa a criancinha aqui do lado e mais tarde você vai lá conversar com ela sobre aquele assunto. Ele vai lembrar várias coisas que vocês conversaram. Por quê? Porque eles vão absorvendo. E às vezes eles até soltam umas coisas que não era nem para soltar, a parte de gente que não era para falar. Acontece, criança. Mas a gente tem que entender que eles têm uma capacidade muito grande de entender as coisas. Hoje em dia as crianças estão mais ainda, né? Mais avançadas. Tem criança que você dá o celular na mão, ela sabe lá desbloquear, abrir aplicativo, abrir as coisas, não sabe nem ler nem escrever, mas sabe mexer no celular. Não sabe escrever, mas sabe mandar áudio pelo WhatsApp. Ela vai lá, eu conheço uma criança, ela não sabe ler nem escrever, porque ela é pequenininha ainda. Ela vai lá, abre o WhatsApp do pai dela, vai pelas fotos, acha a pessoa que ela quer mandar mensagem e manda um áudio. E às vezes o pai dela nem sabe, pegou o celular sem ele nem perceber. E aí a gente fica achando assim, é muito pequenininho. Não, gente, eles não são muito pequenininhos. Hoje em dia, se você for ver, tá tudo muito avançado até demais, né? As crianças estão aprendendo sobre coisas que nem deveria aprender com essa idade. Então, por exemplo, se você for ver na televisão, eles já vão ensinando coisas sobre sexualidade, essas coisas para crianças muito pequenas, em desenhos, que a classificação é de 5 anos e já tem lá ensinando alguma coisa sobre sexualidade. Então a gente tem que entender que se o mundo está investindo, a gente tem que investir muito mais para a gente blindar essa criança, para que essa criança fique
totalmente enraizada nos caminhos do Senhor, para que toda informação que vier para ela, diferente do que ela aprendeu, ela não aceite, ela recuse. Então, se a gente é bombardeado o tempo inteiro por muita informação, por que a gente não pode bombardear a criança com uma informação a respeito da palavra? Porque eu acho muito violento falar para ela que não sei quem morreu, que Caim matou Abel, que o irmão matou outro. Gente, a gente sempre ouviu histórias bíblicas e nunca nenhuma criança ficou traumatizada por isso. E se você for ver o que a gente vê na televisão, é 1000 vezes pior, ainda mais porque não tem um ensinamento por trás da história, por trás daquilo que a gente viu. Então, não tem que ficar subestimando, achando que a criança, ele ainda é muito pequenininho para ouvir essas coisas. Não. Ele tem discernimento, ele vai aprendendo aos poucos, ele vai absorvendo aquilo que ele vai ouvindo de vez em quando. Por isso que quando a criança é pequena, ela vai ter que repetir muitas vezes, né? Porque criança gosta de repetição, mas ela vai aprender. E a gente treina a criança para isso. Quanto antes ela aprender, melhor, porque aí não tem a chance dela ser bombardeada com informações de fora antes de ouvir sobre a salvação, antes de ouvir sobre a palavra, antes de ouvir sobre tudo. Ela precisa saber de tudo isso antes de sair por aí ouvindo outras coisas. Amém? Mais um exemplo prático. Fale sempre a verdade. Então, olha, lá em Efésios, capítulo 4... Efésios 4, a partir do versículo 25. A partir não, é só 25. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a Bíblia deixa bem claro que nós não devemos mentir. E além desse versículo, lá em Mateus, capítulo 5... Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim, que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Na outra versão fala, seja sim, sim, não, não, né? Então, tudo que você disser para a criança tem que ser verdade, tudo. A criança está triste porque aconteceu tal coisa. Não invente uma historinha só para poder ela ficar mais animada. Não, é a verdade. E aí você vai ter que ensinar a criança a ir lidando com as coisas. É melhor a gente ouvir uma verdade descoberta do que uma mentirinha disfarçadinha que depois lá na frente vai fazer com que ela sofra do mesmo jeito. Ela precisa ouvir a verdade. E além de falar sempre a verdade para a criança, mesmo que sejam situações aí mais difíceis, a gente tem que entender que a gente tem que falar a verdade quando a gente promete as coisas. Tem muitos pais que prometem coisas para a criança. Vamos supor uma coisa boa. Se você passar de ano, eu vou te dar tal presente. Você pode ter falado para a criança em abril. Ela vai passar o ano inteiro, quando chegar no fim do ano que ela passar, ela vai esperar aquele presente. E se você não der, você pode até deixar passar, você pode até esquecer, mas ela não esqueceu. E aí você vai perdendo a sua credibilidade, porque ela sabe que você promete coisas e nem sempre cumpre. Além disso, tem uma outra questão. Tem pais que falam assim, olha, você está desobedecendo, chegar em casa você vai apanhar. Aí chega em casa, passou, você esqueceu, ou a criança depois se comportou, você deixou pra lá. E aí o que ela entende? Que nem sempre quando você prometer, você vai cumprir. Então ela sabe que nem sempre ela vai ser advertida pelo que ela fez de errado. Nem sempre você vai corrigir, porque passou o tempo, você se esqueceu, ficou cansado e passou. Então a gente tem que entender o seguinte, se a gente não tem certeza daquilo, não prometa. A gente tem que sempre falar a verdade. Se você disser para a criança que vai fazer tal coisa e não for fazer, você está mentindo de qualquer maneira. Ou se você disser que se ela aprontar, se ela fizer isso, você vai fazer tal coisa e não fizer, no fim das contas, a única coisa que vai acontecer é perder a credibilidade. E a gente precisa que as crianças deem crédito para os pais. Não pode perder a credibilidade para os filhos, porque senão fica difícil. A criança precisa ter
confiança nos pais. A pessoa que mais ela deve confiar é no pai e na mãe. Se o pai e a mãe vai perdendo a credibilidade com essas promessas que não cumprem, a criança vai começar a confiar em pessoas do lado de fora. E nem sempre as pessoas que ela vai confiar são pessoas que ela deveria confiar, são pessoas da sua confiança. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Por mais difícil que seja, não prometa se não puder cumprir. E se acontecer de você prometer, aconteceu um imprevisto, não deu para cumprir, você tem que sentar com a criança e explicar. Olha, prometi para você, mas eu não vou conseguir agora, mas assim que eu conseguir eu vou fazer, para você não perder sua credibilidade. Porque é muito sério, a criança precisa ter confiança principalmente nos pais. Ok? Mais uma coisa, né, um outro exemplo prático. Não ter filhos prediletos. Tem pais que têm mais de um filho e muitas vezes acontece dele se identificar mais com o filho do que o outro, ou por conta de comportamento, porque parece mais com o jeito dele, ou justamente pelo contrário, porque não tem nada a ver com o jeito dele, ou porque um filho é mais calminho do que o outro, um é mais obediente do que o outro, um é mais amoroso do que o outro, porque cada criança tem sua personalidade, mesmo tendo sido criados juntas. A Bíblia fala, né? A Bíblia não, desculpa. O pessoal fala aí fora, né, que a mão tem 5 dedos e nenhum é igual ao outro. Então, às vezes a criança, os filhos são criados todos do mesmo jeito, na mesma família, e cada um tem sua personalidade, porque é normal, cada pessoa é uma, né? E aí, às vezes, os pais se identificam mais com um do que com o outro. E isso é muito perigoso, muito. Lá em Gênesis, capítulo 37, no versículo 3 e 4. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Então, gente, é muito perigoso ter filhos prediletos. Muito. E você negar que isso exista não ajuda em nada. Ah, não, imagina, eu amo todos iguais. Realmente, tem pais que têm mais facilidade disso. Mas se você começa a perceber, nem que seja o mínimo, de que você tem predileção de um filho para o outro, toma cuidado para você corrigir isso. Nem que seja assim, já que eu estou dando muita atenção para esse aqui, hoje eu vou sair e dar um passeio só com esse filho. Tentar tomar cuidado, por quê? O que vai acontecer? Em primeiro lugar, o outro filho vai perceber, assim como os filhos de Jacó percebiam que ele amava mais a José. Eles vão perceber. E quando eles perceberem, eles vão ficar magoados com o pai, chateados, e vão pegar raiva do irmão, que muitas vezes não tem culpa de nada. Não foi ele, não fez nada para ser o mais amado. E aí, só vai causando um desequilíbrio na família. A gente teve uma vez um café com os pais, não sei quem que estava presente aí, e a gente passou uma ministração no telão que falava famílias desajustadas, filhos em perigo. E aí falava vários exemplos de famílias na Bíblia que tinham desajustes e que os pais cometem os mesmos erros hoje. E isso dá um problemão, porque a criança vai crescendo dentro daquela família desajustada e vai influenciando na forma como ela vai crescer. E muitas vezes ela vai passar de frente de pai para filho, de filho para neto, o mesmo problema. Então, por exemplo, no caso de Jacó, ele amava mais a José. O que a Bíblia diz que aconteceu? Os irmãos tinham raiva de José, eles foram lá, tentaram matar José, venderam ele, e aí vocês sabem toda a história que aconteceu. Acontece outros exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, Esaú e Jacó, que é os pais de Esaú e de Jacó, que era Isaac e Rebeca, um amava mais um filho, o outro amava mais o outro. Isso está errado. Os pais têm que amar todos os filhos iguais. E se você percebe que está tendendo a amar mais um do que o outro, corrige isso o quanto antes. Não adianta ficar negando. Não precisa falar para ninguém, eu acho que eu amo mais meu filho. Não, você percebe que está acontecendo isso e pede para Deus te ajudar. Ora e busca para que seu sentimento mude e o tratamento com eles também seja igual.
né? Tem pais que vai lá, trouxe um presente para você eu trouxe um celular e para você eu trouxe um carro 0 quilômetro. Então, tá muito diferente essas coisas. Tem que tomar cuidado e muitas vezes os filhos eles percebem coisas sutis, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai causando um desequilíbrio grande na família, aí vai provocar briga entre os irmãos, então só piora a situação. Se você perceber que pode ter algum tipo de preferência de um filho ou de outro, cuidado, peça ajuda, ora, peça a Deus para te ajudar, ou pede um aconselhamento, porque precisa melhorar isso, precisa tomar cuidado com isso. É perigoso, amém? E se a gente não tomar cuidado, lá na frente é mais desastroso. Aí tem gente assim, adulta, que os irmãos não se falam até hoje, ou falam, mas sempre tem uma rixa porque acha que o pai ou a mãe prefere. E então isso é bem ruim, é bem perigoso, né? E por fim, você precisa reconhecer que seu filho erra, que ele comete erros, que ele não é perfeito. Tem pai e mãe que fica endeusando os filhos, né? Essa é a palavra aí. Idolatrando os filhos. Então, mas meu filho não faz isso. Não. Imagina, meu filho não faz esse tipo de coisa não, você tá equivocado. Ou então assim, a escola chama para falar que o filho fez tal coisa, e aí o pai ou a mãe fala, não, meu filho não faz esse tipo de coisa. Em vez de repreender o filho, briga com a professora. Acontece bastante isso aí. Hoje em dia, então, muito mais, né? Então lá, ó, em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30. Diz o seguinte: por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? E eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. E aí, ainda no capítulo 2, no versículo 12, diz o seguinte: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Então Eli era um sacerdote e os filhos dele não estavam se importando com Deus, não prestavam culto e tudo mais, e Deus até advertiu Eli aqui no final do capítulo. E a gente precisa enxergar que os nossos filhos cometem erro, que eles erram, que eles cometem falhas. Precisa enxergar, que a gente... É normal quando a gente gosta muito de uma pessoa, mesmo que não seja o filho, a gente não acreditar que essa pessoa é capaz de fazer certas coisas. Então, se alguém vem te contar, fulano fez tal coisa, e fala, não, eu conheço fulano, ele seria incapaz de fazer isso. Só que muitas vezes as pessoas nos surpreendem, e muitas vezes a gente, não é nem que nos surpreende, tá? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar o erro que as pessoas cometem. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente prefere fingir que não enxerga os erros, a gente só enxerga as qualidades. E a gente não pode fazer isso, porque também é uma certa idolatria aí com os filhos, né? A gente tem que enxergar que, apesar de amar, apesar de você achar ele o mais lindo de todos, achar ele o mais talentoso de todos, ele comete erros. E pode ser que ele cometa erros que você nem acreditava que ele pudesse cometer, mas ele comete. Então a gente já tem que entender que eles cometem erros, e justamente por cometer erros, a gente não pode criar expectativas nos filhos e também já ministrar desde cedo que eles são pecadores, que eles precisam de Jesus, como a gente falou desde o início. Então a gente tem que entender que os filhos cometem erros, assim como a gente comete também. Todo mundo é ser humano e comete erros, é normal.
não pode criar essa idolatria aos filhos de achar que meu filho seria incapaz de fazer isso. Não, não. Muitas vezes quando ele não está perto de você, ele vai fazer coisas que você não imaginava. Coisas boas e ruins, tá? Então você pode achar que seu filho é super tímido, que ele nunca falaria com aquela pessoa. Mas um dia que você não estava, ele foi lá, falou com a pessoa, ficou todo descontraído, não teve vergonha nenhuma. E você se surpreendeu porque achou que ele não teria coragem daquilo. Ao mesmo tempo que você pode pensar assim, meu filho é super comportado, ele jamais faria aquilo. E quando ele percebe que você não tá, ele vai lá e faz coisas que você não imaginava, que você disse para não fazer, coisas do tipo. Então a gente precisa entender que as crianças ou adolescentes ou até adultos, todos erram. Todos são de carne e osso, todos são seres humanos. E a Bíblia diz, todos pecaram. Então todo mundo é pecador, todo mundo erra, inclusive o seu filho, né? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque entendendo isso, você já não gera expectativa e você reforça cada vez mais para evitar esse tipo de erro. Reforça na educação, educação de valores, educação de comportamento e educação da parte da Bíblia também, né? Não só ensinando aí valores do dia a dia, mas valores cristãos. Amém? Para todas essas questões que eu levantei aqui, a gente tem que entender o seguinte. Para tudo isso, a Bíblia é nosso manual de instruções. Para qualquer coisa que a gente precise entender a respeito da criação de filhos, é na Bíblia que a gente vai encontrar a resposta. Eu posso seguir o exemplo que os meus pais, os meus avós usaram para educar seus filhos? Posso. Posso seguir o exemplo que eu vi uma psicóloga me dando dicas? Posso. Posso seguir o exemplo que uma professora do meu filho, que é muito estudada, me deu dicas? Posso também. Mas nenhuma dessas vai sobrepor aquilo que a Bíblia diz para eu fazer. Então, a Bíblia é nosso manual de instruções e a criança precisa entender isso desde cedo. Para tudo aquilo que você tiver dificuldade, dúvidas a respeito de como você deve conduzir a criação do seu filho, é a Bíblia que nos ensina. A Bíblia é o nosso principal manual, né, o mais importante de todos. Nada sobrepõe o que a Bíblia diz. E para isso a gente tem a ajuda do Espírito Santo, que pode nos orientar, pode nos consolar também quando a gente precisa. E a gente tem que como buscar, tem que orar, pedir para Deus dar discernimento. E muitas vezes, até outro dia eu vi uma ministração, um pastor falando assim, que ninguém se prepara para casar, ninguém se prepara para ter filho. Você não faz uma faculdade antes de casar, você não faz uma faculdade antes de ter filho. E o ideal é que você procure estudar antes de tê-los. Mas se você já tem, então agora você tem que correr atrás do prejuízo aí. Mas o ideal é que você já procure maneiras de ir se aperfeiçoando nisso, porque tem pais que não tiveram contato com criança, nunca tiveram assim nenhuma ligação com isso, e aí quando tem um filho fica totalmente perdido, sem saber o que fazer. E aí como que ele vai conduzir isso? Ou como ele lembra que o pai e a mãe fizeram, ou se eles acham que o jeito que o pai e a mãe fez quer fazer totalmente ao contrário. Aí pega um pouquinho do exemplo do amigo, um pouquinho do exemplo do irmão, um pouquinho do exemplo do vizinho, e aí vira lá uma maneira de educar. Mas o principal é, a gente tem que se preparar para educar os filhos de acordo com o que a palavra diz. Porque a palavra de Deus tem todas as respostas para aquilo que a gente precisa. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Que em nome de Jesus vocês consigam colocar em prática aí esses exemplos e todos os outros que a Bíblia nos traz, né? Porque a Bíblia tem inúmeros exemplos aí sobre criação de filhos. Exemplos bons a ser seguidos, exemplos ruins para a gente fazer diferente. Mas que a gente possa seguir todos eles aí, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar aqui para a gente finalizar e aí a gente já encerra. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento que nós estivemos aqui compartilhando da tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, seja colocado em prática para abençoar a vida dessas crianças, que a gente possa ver frutos na vida delas, que sejam crianças que sejam instruídas na sua palavra e que a gente possa ver essas crianças crescendo e servindo e tendo seus filhos e seus netos e que a gente possa se alegrar em ver como essa criança cresceu dentro dos caminhos do Senhor.
Que em nome de Jesus o Senhor abençoe esse finalzinho de noite e todo o final da semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, obrigada por estar comigo aqui até agora. E paz do Senhor, boa noite para vocês.